Programa Câmara em Debate de volta, sempre, como você já conhece, a nossa proposta é levar até você um tema de interesse público, né, que envolva a Câmara Municipal de Maceió e o interesse da população, seu interesse como cidadão. No momento, Maceió está vivendo uma situação de quase colapso, o que para alguns já se desenha como um colapso no que se refere a cemitérios. A possibilidade da abertura de novos espaços para sepultamento está muito difícil por conta da superlotação. A pandemia contribuiu para isso, além, claro, de vários e vários anos, várias e várias gestões, sem o planejamento para a construção de um novo espaço público para o sepultamento. E quem tem se debruçado também sobre esse tema é o vereador Ciderlane Mendonça, ele que é do PL, e hoje nós contamos aqui com a presença também do jornalista Warner Filho, né, Warner Oliveira Filho, que já pesquisou esse tema também sobre cemitérios, vai contribuir com esse debate. Ciderlane, você faz parte de uma comissão, teve ontem, inclusive, visitando alguns cemitérios, 2 dos 8 cemitérios aqui de Maceió, mas já vinha com essa preocupação em relação a essa possibilidade de estrangulamento, né, em termos de vagas em cemitérios há algum tempo. O que é que a gente pode apresentar para o público do Câmara em Debate sobre o que temos de realidade e qual a perspectiva de futuro? Na verdade, esse estrangulamento que você fala já vem antes mesmo da pandemia, né? E aí, quando chega na pandemia, aí é que piorou mais a situação. As gestões foram ineficientes durante todo o processo. Hoje nós temos uma oportunidade diferente e estamos na busca desse novo momento para os cemitérios de Maceió. Eu já vinha avaliando uma possibilidade da construção de um cemitério público no Benedito Bentes, isso desde 2020, já tínhamos feito estudos dos 8 cemitérios na cidade de Maceió, que agora, por sinal, nós temos a ausência de um, que é aquela região do Bebedouro, que, devido àquela grande fatalidade com a Braskem, o cemitério está lá parado, já não pode enterrar mais ninguém, e aí o cemitério de Santo Antônio está parado para essas atividades, só mantém os corpos, né, das pessoas que foram enterradas anteriormente. E aí a gente vem com uma nova ideia, isso aí já vinha sendo tratado pela própria Prefeitura de Maceió. Eu, como líder do governo, na época, já vinha tentando trazer essa dinâmica para a Câmara, e aí o projeto está na mesa já para ser assinado pelo prefeito, que é um PL autorizativo para que dê direito à cidade de Maceió a construir um cemitério vertical. E aí também ossários, construção de ossários, nesse cemitério, em alguns cemitérios da nossa cidade. A questão também... Então, vamos explicar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador e ouvinte, se for o caso, entender. Então, é um cemitério vertical para o corpo inteiro, né? Coloca lá a urna inteira. E um ossuário, né, que é a expressão correta, para os restos mortais ficarem depositados. Esse com um espaço menor, no caso. Exatamente, após 3 anos, né? E a ideia também num crematório, isso aí já se avalia essa possibilidade. Estivemos ontem no cemitério de São José e também no da Piedade, para verificar como é que estava. E a gente sabe que o da Piedade está mais organizado, São José precisa de organização e limpeza, mas ele já não comporta mais. E a gente sabe que tem corpos enterrados nos corredores, as pessoas passando por cima, uma falta de respeito com os familiares que estão vivos e até mesmo com quem foi enterrado. Então, não merecia aquilo, né? Não merecia, merece um lugar mais digno. E aí é essa a busca do que nós queremos. E aí nós temos já programado para a próxima semana, na quarta-feira, nós vamos a Itapevi conhecer o primeiro cemitério público vertical de São Paulo, a dinâmica de como ele foi construído, a forma que ele é administrado, tudo isso nós vamos verificar na cidade de Itapevi. Aqui em Marechal tem um, porém ele é uma pegada mais privada e a gente quer uma ideia pública, se existe uma parceria público-privada, como é que ele foi construído, qual a ideia, como São Paulo, como Itapevi adotou para ver se cabe aqui na nossa cidade. Nós vamos avaliar o melhor caminho e o que nós queremos é que as famílias sejam bem atendidas aqui na cidade de Maceió.
Warner, esse tema, né, que parece mórbido para alguns, mas nós estamos falando aí de um equipamento público essencial para a cidade, mas que, para você que pesquisou algum tempo atrás, por conta de uma demanda jornalística, nunca recebeu a atenção assim tão prioritária dos gestores de um modo geral. Você até me surpreendeu com a informação. Você citou 8 cemitérios públicos, um agora está inativo, que é esse lá da região de Bebedouro, e agora o desafio para você. Os outros 7 aí, quais são? Vamos falar um pouco sobre isso e por que a sua busca também por essas informações. Inicialmente, Marcos e audiência, eu pesquisei sobre esse tema num outro momento, quando eu trabalhava em TV, e foi direcionado a mostrar a origem desses cemitérios, como é que eles acabaram se desenvolvendo e as circunstâncias que levaram a isso. E algumas coincidências acabam historicamente ocorrendo, né? Na pandemia, você tem um aumento muito grande no número de mortes. E em outros momentos da história da humanidade, a gente também já teve problemas endêmicos, né? Problemas sanitários que acabaram provocando mortes simultâneas e repentinas. Então, quando isso acontecia, muitas vezes você não tinha aquela natural previsão para sepultamentos em grande escala e você tinha que criar uma outra área pública. A diferença entre os lapsos históricos é que, atualmente, você praticamente não tem espaços dentro da capital. E daí, por exemplo, jornalisticamente, trabalhei também durante a pandemia, acredito até ter sido um dos primeiros a ir lá no São José e mostrar o poder público tendo de abrir, literalmente, a rua que era para passagem de carro, para transformar em rua de enterro, como se chama no cemitério, né? Aqueles trechos ali por onde a gente caminha são chamados pelos administradores, pelos gestores, por quem trabalha ali, de ruas, mas houve uma inversão, literalmente, né? E, no final das contas, você acabou criando um problema ainda maior após a situação do caso Braskem, que inutilizou um desses equipamentos públicos. Como o vereador Ciderlane já antecipou, ainda existem corpos que estão sepultados ali, porém ele não pode mais receber novos sepultamentos. E agora tem um outro problema, que é a questão da remoção dos restos mortais para serem colocados nos ossuários depois desses 3 anos. Por quê? Porque toda a região está paralisada. E para onde é que você vai mandar esses restos mortais se precisar efetivamente desativar aquele equipamento público, se os outros cemitérios que existem também enfrentam o problema da superlotação e até para a remoção desses corpos enfrenta dificuldade para os ossuários também. Então, a gente vê que não é uma sistemática simples. E eu volto a esse ponto inicial aqui ainda do Bebedouro, até já comentei numa outra oportunidade com o vereador Ciderlane Mendonça, existe hoje um fenômeno em Maceió que, para uma outra atividade jornalística, eu até chamei de um êxodo funerário. Há pessoas que não conseguem mais enterrar familiares próximo da sua comunidade, porque a morte também tem essa relação de proximidade, né, de pertencimento àquela comunidade, àquele lugar, que era, por exemplo, o caso de Bebedouro. Uma pessoa que eu cheguei a conversar lá disse, olha, o meu sonho, usou essa expressão, era, ao morrer, ser enterrado aqui, junto com meu tio, meu pai, meu outro familiar, e eu ainda quero saber para onde é que eu vou, porque eu ainda tenho lá uma urna, porém não vai mais poder ser utilizada. E a gente passa a observar que, dos 7 cemitérios que funcionam, hoje a gente tem essa dificuldade. Eu lembrei alguns aqui, quando a gente conversava, uma pesca, e vou recorrer àquela pesca. famosa pesca, né? Para não correr o risco aqui, a gente ia levantando alguns, mas eu lembrei aqui do Nossa Senhora Mãe do Povo, aqui no bairro do Jaraguá. A gente tem o Divina Pastora, São José, Piedade, vai me ajudando aí também, viu, vereador? São Luís. Próprios São Luís, só aí já vão 5, né? Os demais são cemitérios particulares, mas ainda temos mais 2 cemitérios que estão fugindo agora aqui do radar. Um em Ipioca, esse eu realmente não lembro o nome, tentei aqui recordar também com o Marcos, e fica faltando mais um. E a gente vê que, para atender uma população crescente de 50 bairros, o número não bate. É como se um cemitério tivesse que abraçar 10 comunidades de Maceió para dar conta disso. E a gente sabe que a tendência é que a população continue tendo uma expectativa de vida maior, não é? E você vai acabar, em algum momento, tendo outro problema como esse, se não houver uma iniciativa da gestão pública para a construção de um novo equipamento, né? Vereador, do modo que o Warner fala, a gente consegue até visualizar, né, o cemitério por região, né? O senhor mora no Benedito Bentes, é uma grande região dentro da cidade, defende, por exemplo, a construção do cemitério vertical lá,
mas pode ser que ele atenda só a demanda do próprio Benedito Bentes, né? Então, há de se pensar, se é uma provocação que eu faço, em ter outros cemitérios com esse modelo em outras áreas da cidade, é isso? Eu acredito que com a construção do cemitério vertical lá no Benedito Bentes, ele vai conseguir atender as regiões adjacentes. Cidade Certo. Universitária, A parte alta, como se fala. Antares, o público ali da Santa Lúcia, do Cleto Marque Luz, Salvador Lira. Até porque o cemitério vertical sendo implantado, e é muito importante frisar, eu acho que os demais cemitérios de Maceió deveriam ter uma pegada mais administrativa, a contratação de uma empresa para o gerenciamento dos cemitérios atuais, para que houvesse uma organização do que nós já temos, que isso é o mais importante. Muitas das vezes esbarramos na burocracia, né, de licitações para reformas e construções de cemitérios. Por exemplo, uma reforma do São José, se for necessário hoje, precisa licitação, toda uma dificuldade. Fechando essa parceria dos cemitérios, que há uma arrecadação. A pessoa vai enterrar, precisa pagar uma taxa. Isso já existe. R$ 126. O senhor sabe se eles são autossuficientes? Ainda não sei. Não, ainda não. É um dado né? a se pesquisar. Ainda não, mas se paga R$ 126 pelo custo do sepultamento. Mas nós precisaríamos que fosse mais organizado. E aí a ideia também, além desse cemitério vertical no Benedito Bentes, que atenderia a parte alta de Maceió, teríamos também essa administração privada nos 7 cemitérios, para que os ossuários fossem construídos, tivesse esse planejamento de organização, verificação de datas, quando precisa ser retirado. Porque existe uma logística, né? Exatamente. Está falando de uma logística de acompanhamento permanente, um censo diário, né? Com a construção do cemitério vertical já ajudará bastante. E aí agora, com essa pegada administrativa nos demais cemitérios, aí a gente fecha a conta, ninguém vai poder mais se preocupar, a Prefeitura de Maceió vai poder atender. Para você ter ideia, famílias estão comprando espaços em cemitérios particulares porque os públicos já não acomodam. E muitas das vezes se endividando, pagando preços caríssimos em cemitérios. O Memorial Parque Maceió, lá no Benedito Bentes, muitas pessoas, quando morrem, até empresta. Para você ter ideia, tem amigos meus que perderam algum familiar e um amigo tinha um espaço, disse, eu cedo aqui, tu paga os custos do enterro, ninguém foi enterrado lá. O meu tio foi enterrado tem mais de 5 anos, está lá espaço, você pode usar. E muitas das vezes acontece isso, um parceiro ajudando o outro, pela dificuldade de enterrar um ente querido, e o Arne foi feliz em dizer que muitas das pessoas querem se enterrar onde... Nas suas comunidades. Exatamente, eu tenho um terreno, minha família tem um terreno lá no Memorial do Benedito Bentes. Certamente, que eu não quero morrer logo, claro. Eu queria ver como você ia construir essa frase, ainda bem que eu você... não quero morrer logo, mas eu se sei policiou que a coisa que a gente tem mais certeza é que vai morrer, e no futuro, bem distante, eu quero sim ter a oportunidade de ser enterrado no Benedito Bentes, onde eu construí a minha história, venho construindo, para que o legado fique, né? Não, ele morou aqui e está descansando ali. Agora, Warner, os equipamentos públicos, né, por exemplo, posto de saúde, você faz de acordo com a demanda, né? Escola, você faz de acordo com a demanda. Cemitério também é construído dessa maneira? É possível. Ou os estudos nunca indicaram essa realidade? Porque do jeito que ele fala, quando a gente visualiza o Benedito Bentes, que é um recorte, é um complexo, né? Ele e o entorno que foi crescendo, dá para visualizar com clareza. Mas e o restante da cidade? Quem é que pensa isso, nessa ideia de que, olha, eu preciso de um cemitério com 5.000 vagas? Porque tem um detalhe importante, né? A ideia do local onde se sepulta é o local onde aquela família vai ter como referência. Então, 2, 3, 4 pessoas, né? Então, como fazer? Como é que essa conta vai fechar? A própria gestão pública consegue ter essa estimativa. A própria Prefeitura de Maceió, a autarquia responsável pela gestão dos cemitérios, ela consegue dimensionar, quantificar quantos enterros ela faz
por ano, por exemplo, em determinado período. Sem uma situação extra como Exatamente, foi a pandemia. sem o caso pandêmico, porque é altamente imprevisto, né, vereador? Mas ela consegue dimensionar. Eu estou falando isso porque já trabalhei também um período na prefeitura, tinha essa curiosidade, conversei com algumas pessoas que são técnicas da área, e eles explicaram que é possível sim dimensionar numa situação de normalidade, né? Dimensionar não, quantificar seria a palavra mais adequada. E a partir daí, você faz também o cálculo periódico da remoção do corpo para a ocupação do ossuário e, naturalmente, a disponibilização daquelas vagas. Agora, isso não é um problema recente de Maceió. O Ministério Público já acompanha, por exemplo, a temática há algum tempo, mostrando que antes mesmo da pandemia e do fenômeno da Braskem, já existia a necessidade de construção de um novo cemitério na capital, justamente por causa dessa grande ocupação de vagas. E, periodicamente, por vezes você tem um surto de uma determinada doença ou outra, você acaba colapsando pontualmente, porque não dá tempo de você fazer tudo isso dentro de um trâmite legal que também é exigido. Que você não pode simplesmente tirar o corpo, mudar de lugar, sem que haja uma documentação, sem que haja um registro, né, vamos dizer assim, dessa mobilização. Agora, eu acredito que num cemitério novo como esse, que está sendo prevista a construção, é possível fazer isso até de uma forma informatizada, já que a gente vive nessa era da informação. Planejando melhor e até, quem sabe, tendo esse cálculo feito de forma eletrônica e automática no final das contas, né? Vereador, quando se pensa num cemitério vertical, acredito que o fator espaço, não é, deva estar aí nessa composição, que é ocupar menos espaço, né, no que seja em termos de área, já que ele é para cima, né? E, de alguma forma, como é que vai ser o processo de liberação, né? Eu creio que ambiente fundamental ser consultado. A questão da área, de fato, ser uma área pública ou decretada de interesse público, mas que entes precisam ser provocados para a construção de um cemitério? Isso já entrou na pauta dos estudos aí? Na verdade, esse PL ele vem para a Câmara para dar autorização à Prefeitura na construção. Certamente os órgãos de meio ambiente serão todos eles acionados. Existe uma frente a ser consultada aí, né? Os órgãos, para você ter ideia, quem vai com a gente é o secretário de meio ambiente do município de Maceió, Marcos, e o presidente da ALURB, o Moacir Filho. Eles irão comigo. Hoje eu estou na comissão, a presidente é a Silvânia Barbosa, eu sou o relator, Silvânia não vai poder ir, e eu vou comandar toda a visita. Já acionamos o pessoal do cemitério de Itapevi, e quando a gente chegar lá na próxima quarta-feira, a gente vai ter esse apoio conjunto, né, da LUB, que é responsável pelos cemitérios de Maceió, e pela Secretaria de Meio Ambiente, para que haja um entendimento e a gente busque facilitar. Eu fiz aqui na Câmara a indicação da construção de cemitério vertical lá no Benedito Bentes, ali naquela avenida Humberto Gomes de Barro, que atualmente é uma área pública que seria construída a Praça da Juventude, que está invadida por um grupo de sem terras, que, em visita já com o presidente da LUB, ele já me indicou que seria interessante, porque já existe um espaço, vamos dizer assim, administrativo, que funcionaria como capelas e área administrativa, e a parte do ginásio, que seria demolido, né, que só tem a armação, e lá, sim, seria construída a parte do cemitério vertical. Então, já estamos avaliando locais. É uma área pública? É uma área pública. O cemitério ele não traz esse dano ao solo como os demais cemitérios, tem que ser avaliado se está numa área que é possível ou não. Ele tem todo um sistema que a gente vai conhecer de perto lá em Itapevi. E eu fico feliz, né, em estar participando desse momento da construção de um novo equipamento público, onde a gente vai servir as famílias na sua maior dificuldade. Isso é importante, né? Crematório, Warner, é algo novo, né, para a realidade e discussão do maceioense. E eu descobri, a partir da entrevista com a vereadora Silvânia Barbosa, isso vai entrar possivelmente nos debates, que há uma questão religiosa, né? Que uma parcela dos cristãos, de um modo geral, não concebem a ideia de fazer uma cremação. Não é? Então, isso é algo que é interessante a ser discutido, Warner, porque é algo cultural, né, que também estamos diante. E possivelmente vai entrar no debate, vereador, dentro, aí, obviamente, dos levantamentos que envolvem esses estudos de um modo geral. O crematório pode se tornar realidade? Pode sim. Público, né, crematório? Já existe aqui em Maceió. Já existe. De forma privada. Agora, nós precisamos sim. Então,
É claro que vai ter toda uma análise. Quando chegar em Itapevi, a gente vai abrir um pouco mais a mente. E hoje está tudo muito novo para a gente. Eu nunca fui de visitar tanto cemitério, de ter essa ideia de levar para o Benedito Bentes. Eu acho que o crematório ele é uma alternativa até muito mais fácil, que você entrega as cinzas para a família define onde vai colocar, você não tem aquela obrigação de, depois de 2, 3 anos, ter que fazer exumação, acionar a família para fazer exumação, construção de um ossuário para colocar... Quer dizer que o rito para ter retirada de ossos tem que ter um representante familiar? Não necessariamente, mas há uma comunicação prévia, né? Caso não entre em contato a família, também no ato do sepultamento, ele já recebe a notificação, né? Dizendo que tal dia, a partir de tal dia, a contar daquele dia do sepultamento, o corpo será exumado. Então, ele fica ciente. Alguns procuram já a administração do cemitério, outros são acionados também. Às vezes muda o contato, não tem mais esse contato, mas mesmo assim é feito o procedimento. E quando ele chega lá no cemitério, ele vai perceber que está lá o ossuário, a plaquinha permanece lá, porque o resto dos mortais são retirados, colocados num saco, e a plaquinha fica lá. Quando é feito a retirada, automaticamente a administração do cemitério, pela Prefeitura de Maceió, registra isso e identifica. Está em tal canto, quando o familiar chegar, diz, não está mais no local onde ele foi sepultado, está aqui. E a família tem, pelo menos, a certeza de que os ossos mortais, o resto dos mortais do familiar dele está bem guardadinho. Para você, só fazer um adendo aqui, sem querer expandir muito o tema, mas aqui na capital, acredito que talvez você já saiba, Marcos, já é possível fazer até cremação de animais. Para você ver como existe um interesse até da iniciativa privada, entre aspas, nesse mercado, porque muitas pessoas querem fazer, mas não podem fazer de qualquer forma, e já existe até um mecanismo pelo qual você pode fazer esse sepultamento, né, essa cremação da forma legal e correta, né? E como o vereador já antecipou, em Alagoas, hoje você também, de forma particular, pode fazer a cremação de um corpo, né, que naturalmente suplantando aí os tabus religiosos e muitas vezes de credo também. Já tem dado repercussão, vereador, basicamente com a sua base ou com pessoas curiosas que têm visto aí o noticiário, esse tema? O que é que o senhor tem ouvido? Por que estão se preocupando agora? Tem que se preocupar mesmo? Como é que repercute isso? A repercussão lá ainda é um pouco negativa, né? O povo tem medo dos mortos, deveriam ter medo dos vivos, porque os mortos já não fazem... não traz nenhum tipo de problema. Então, não quero não, cemitério perto da minha casa não, vai desvalorizar o meu imóvel. Então é mais uma coisa cultural. É mais uma coisa cultural e, na verdade, a pegada do cemitério, para você ter ideia, nós vamos para lá, vamos visitar. O cemitério de Itapevi é lindo, o cemitério vertical é lindo, lindo, lindo. E quando chegar um modelo desse, muita gente vai dizer, rapaz, como é bonito, vai valorizar quem mora perto. Não, fica perto do cemitério vertical do Benedito Bentes. Então, algumas pessoas ainda temem essa ideia, mas é algo necessário, independente de atrair alguns eleitores que vão ficar chateados, mas eu não tenho que pensar no eleitor. Mas tem que abordar esse tema, né? Exatamente. Eu tenho que pensar na comunidade, na população em geral e na real necessidade que Maceió precisa ter um cemitério, seja ele vertical, seja ele horizontal, seja o que for. Nós precisamos de um novo cemitério. O Benedito Bentes está lá para abraçar esse cemitério. A cidade universitária também. Nós temos outras áreas no Antares, mas como nós temos uma representatividade muito forte e hoje temos um contato muito afinado com a gestão do prefeito JHC, acredito que será assim no Benedito Bentes. Talvez até, Marcos, só aproveitando aqui a deixa do vereador, a população tenha essa resistência até compreensiva pelo modelo de cemitério público que se via. Que já se vê hoje. Exatamente. Quando você entra e muitas vezes, se não tiver cuidado, acaba pisando sobre um resto mortal ali, violando uma cova rasa. Do jeito que ele falou que o ossuário é administrado, é bastante respeitoso. Exatamente. Né? O que a gente não vê hoje, e você como profissional viu situações assim,
é exatamente a céu aberto aparecer, brotar Perfeito. da terra, né? Quem queria um Restos vizinho desse mortais. perto de casa? Isso é compreensível, né? Mas é uma questão até de mudança administrativa mesmo, no sentido de gestão de um equipamento como esse. Você tem aqui, como a gente conversava há pouco, em Maceió também, o próprio cemitério ali da Piedade, que tem tumbas que acabam sendo até locais de visitação, de pesquisa científica, acadêmica. Existem cemitérios no exterior, a exemplo, em Buenos Aires existe um cartão postal que é um cemitério num bairro nobre. Pessoas saem de um país para o outro, viajam internamente para conhecer ali sepulturas, né, obras de arte, no final das contas, bem conservadas num próprio cemitério. Então, é uma questão também cultural que precisa ser mudada, discutida, né, para que a população compreenda que é possível, sim, ter um cemitério da forma adequada e que aquilo ali seja até benéfico, Claro. porque existe também uma movimentação econômica. Você Claro. vai ter uma funerária, você vai ter uma atenção maior para aquela região, pontos de comércio, e muitas vezes uma área que poderia estar invadida, que poderia estar ociosa, preocupando a comunidade, pode acabar proporcionando benefícios e até desenvolvimento, A né? questão urbana da Sem cidade. dúvida. Vereador, o que é que o modelo de Itapevi ele apresenta, pelo menos nas pesquisas iniciais? A altura, por exemplo. Um cemitério vertical, ele pode ter gavetas até 5 gavetas, é assim? Como é que fala? O de Itapevi chega a ter 9, né? 9? Chega a ter certo. 9. Mas é a questão da organização do negócio. Certo. É fantástico a forma que é feito, né? Existe televisores... Então a gente tem que entender até a logística para Não, colocar existe um elevador. um é isso? elevadorzinho. elevado. É como uma plataforma. Uma plataforma, não. A gente vê no Não é uma supermercado, tem aquele empilhadeira, não, né? equipamento Estilo uma semelhante à empilhadeira. empilhadeira. Então, Semelhante que à coloca- me ocorreu agora. É né? isso Que mesmo. coloca e Eu leva. lembrei isso porque eu vou nesses supermercados aí de venda em grosso, eu Isso. vejo sempre Pronto, é nesse Levanta com os estilo. pallets ali. E aí ele é colocado, tem televisores, a família pode assistir também o sepultamento pela capela na televisão, enquanto o corpo está sendo feito. Todo aquele ritual. ele né? é velado num ponto Num e ponto, o momento onde é inserido sepultado, a posteriormente. população não vai. Se a família quiser, sim, porém tem todo Entendi. um perigo, né? Não pode ficar embaixo. E Eu aí, entendi. não é que o corpo vai cair, tem Eu todo um entendi. cuidado, mas a família também pode assistir, continuar na capela e assistir através dos televisores. Isso já acontece em alguns cemitérios particulares. Do Itapevi, o que me levantou foi a beleza do cemitério público de Itapevi. Ele é muito bonito, muito organizado, e a gente quer trazer, sim, um modelo desse para cá, ver de que forma ele funciona e fazer com que ele, em Maceió e no Benedito Bentes, tenha esse cemitério público de forma diferente. Agora você falou que há uma estatística, por exemplo, de que com 3 anos, né, um corpo sepultado ele acaba se degradando, né? Sim. No solo. E na gaveta é o mesmo tempo? Quer dizer, são perguntas que a gente vai ter que aprender com essa visita, por exemplo, né? Essa visita técnica tem esse propósito, não é, vereador Ciderlano? Inclusive, quando foi discutida essa ideia, era justamente responder dúvidas como essa, né, que acabam surgindo mediante a discussão. E numa conversa prévia que o vereador Ciderlano já nos antecipou, existem já algumas respostas. Eu não sei se essa efetivamente já foi possível de se concluir. Já se tem essa ideia, vereador, de quanto tempo é que leva para Degradação, remoção decomposição do corpo lá, né? ali, nessa condição do cemitério vertical? A mesma quantidade. uns 3 anos também. 3 anos. Então quer dizer que o fator ambiental não está associado à terra. Ao solo, não. né? Ah, Muito bom. perfeito. Bom, os vivos não largam o Ciderlane, né? Tanto que o celular dele está aí tocando. Requisitado, né? Eu queria primeiro agradecer, porque esse tema não é fácil e foi um desafio para mim aprender sobre isso, até para conduzir. A gente falou 30 minutos sobre um tema que as pessoas não costumam dedicar 5 minutos, né? Mas percebem que falta quando precisam, e talvez tenha sido isso como político que tenham incomodado aí para isso. Queria agradecer sua presença, Warner, é um prazer sempre dividir Alegria nossa. o conhecimento contigo e principalmente dentro de uma pesquisa feita. Desejar boa viagem, acima de tudo, que possam surgir informações que são as que a cidade necessita e que numa próxima oportunidade, quem sabe, possamos trazer aí, inclusive, a resposta para essas dúvidas de forma mais clara, vereador. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado ao Câmara em Debate. Fico feliz em participar e não tenham dúvida. Nós vamos a Itapevi buscar as maiores e melhores informações para trazer para a cidade de Maceió o que a gente entende ser de um ambiente mais cômodo para as famílias
que precisam enterrar seus entes queridos. E a gente tem a certeza que Maceió terá, sim, se Deus permitir, um cemitério vertical e, se possível, no Benedito Bentes. Warner, até a próxima. Muito obrigado, Marcos. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos falar desse assunto que é importante. É importante também que a população contribua, né? Com ideias, com sugestões. No final das contas, em algum momento nós podemos ser os usuários desse tema, dessa realidade dos próprios cemitérios, ou até um familiar, e a gente está por dentro facilita num momento difícil, né? Pois é, essa é a única certeza, que a gente, em algum momento, a nossa última morada, né, como dizem romanticamente, vai ser num local assim. E tomara que publicamente ele tenha essa opção, que o maceioense tenha também essa opção. A gente está encerrando o Câmara em Debate, espero que tenha aberto a possibilidade de você refletir sobre isso, porque a Câmara, sim, está debatendo. Até uma próxima oportunidade, compartilhe o link dessa entrevista para que mais pessoas possam conhecer essa realidade. Até o próximo Câmara em Debate.